Eu nunca tinha visto um homem tão incrível. Para evitar o ataque de lobos selvagens, ele realmente usou pneus usados para construir um abrigo suspenso entre duas grandes árvores. Falando em sorte, o menino encontrou facilmente 2 pneus abandonados no deserto, que se tornariam a pedra angular de todo o abrigo. Ele fixou os pneus na vertical, no chão para garantir que estivessem estáveis e sem tremer e, em seguida, pegou um bloco de madeira plano para transportar os 2 pneus como suporte lateral e fixou-o firmemente com pregos de ferro. Mas havia um detalhe-chave aqui. Ele não estava simplesmente repetindo a operação. Ao construir outro bloco de madeira a uma certa distância, ele usou arame para fazer uma encadernação de anel. Este método de fixação mista pode lidar efetivamente com a tensão em diferentes direções e aumentar significativamente a resistência à torção da estrutura geral. Então, da mesma forma, ele fixou o pneu ao redor da carroceria, aplicou uma placa de madeira e, finalmente, formou uma estrutura cilíndrica com um diâmetro de cerca de 60 centímetros. Desta forma, nasceu o protótipo básico do abrigo. Ele se deitou no cilindro áspero e experimentou com um sorriso satisfeito, muito firme. Mas isso é apenas o começo. Então ele subiu em uma árvore de 4 metros de altura, através de uma simples escada de madeira feita por ele mesmo e amarrou uma corda de seda grossa em cada um dos 2 troncos grossos de árvores com 8 metros de distância, para formar um cabo de alta altitude. Em seguida veio a operação principal. Ele amarrou cordas em ambas as extremidades da estrutura principal do abrigo original e instalou 2 polias em cada corda. O verdadeiro gênio veio. Ele começou a usar uma vara de madeira para processar um guincho, que não era um simples bolo feito à mão, mas um dispositivo mecânico que economiza trabalho bem projetado. Cada ranhura foi cuidadosamente polida, e este dispositivo mecânico original, mais eficaz, seria usado para levantar dezenas de altura. Depois de fazer o abrigo, ele fixou o guincho na base do tronco para garantir que a direção da força fosse a mesma que a direção de levantamento. Tudo estava pronto. A corda que conectava as 2 grandes árvores passou pelas 2 polias, então pendurou a corda no tronco e amarrou a corda na placa do pé. Enquanto ele girava lentamente o guincho, a corda apertou e o abrigo cilíndrico gradualmente saiu do chão. Subiu suavemente e finalmente pairou entre as 2 árvores, de modo que ficou longe do solo e evitou a invasão de feras. O abrigo, enfim, está suspenso, e é outro problema ver como entrar e sair. Ele habilmente construiu uma plataforma com varas de madeira sob o tronco da árvore, que funciona tanto como um degrau quanto como um pequeno terraço. Então ele pegou um rolo grosso de filme plástico e viu que ele enrolou todo o abrigo cilíndrico com força, e a camada impermeável foi concluída, e não teve medo do vento e da chuva. Mas isso não é suficiente. O isolamento é a chave para a sobrevivência. Ele coletou um grande número de plantas sem pelos, que são fofas e porosas e são materiais de isolamento natural. Ele usou filme plástico para embrulhar essas plantas raras em círculos, ao redor da superfície do abrigo, formando uma camada de isolamento eficiente. O design mais engenhoso veio. Ele passou uma corda fina horizontalmente no meio do abrigo, amarrada a 2 árvores em ambas as extremidades, e puxou suavemente a corda, e todo o abrigo poderia deslizar, ao longo do teleférico, de bambu para qualquer posição no ar. Por fim, ele fez 2 tábuas redondas de madeira, que foram instaladas nas 2 extremidades do abrigo como portas e janelas que podiam ser ligadas e desligadas. Nesse ponto, um abrigo aéreo móvel totalmente funcional foi oficialmente concluído. Depois de um grande projeto, meu irmão voltou ao chão e cavou um fogão simples próximo à plataforma. Acendeu uma fogueira e carne assada, acompanhada de vegetais silvestres e frutas colhidas. A fumaça subiu e a carne ficou perfumada. Este foi um momento de frustração na sobrevivência no deserto. Depois de ganhar a segurança com sabedoria, ele desfrutou de um jantar tranquilo. Ao cair da noite, ele subiu na plataforma, entrou no abrigo e puxou o sacrifício. Todo o abrigo deslizou lentamente para o ar, pendurado silenciosamente nos braços da floresta, e ele também não pôde ser ameaçado abaixo. Ele teve uma noite segura, seca e quente na fortaleza do céu, aproveitando o barulho da chuva para dormir em paz e tranquilo. Agora veja o que esse outro cara aqui fez. Para evitar o ataque de lobos selvagens, ele realmente construiu um abrigo suspenso em uma árvore desabada. O homem, sabidamente, usou varas de madeira prontas para construir uma estrutura de fundação da casa diretamente no tronco. Em seguida, ele amarrou mais gravetos nas colunas da moldura de baixo para cima, formando gradualmente a parede traseira do abrigo. Cada bastão foi cuidadosamente selecionado para garantir uma espessura uniforme. Só depois que os gravetos acumularam a altura predeterminada é que o contorno da parede ficou claro. Nesse ponto, havia bordas irregulares na parede, e o homem pegou a serra manual e serrou as partes salientes, uma a uma ao longo do contorno da moldura. Esta etapa não apenas faz com que a parede pareça limpa, mas também estabelece as bases para a cobertura e vedação subsequentes. O homem sabia que um abrigo completo não deveria ter apenas paredes, mas também luz e ar. Ele enrolou um círculo de árvore, de filme plástico, transparente em volta da moldura quadrada, no meio da parede lateral. Este material aparentemente simples tornou-se a janela mais prática do deserto, transparente e à prova de vento. Então ele continuou a se erguer na moldura, amarrou varas de madeira e construiu a seção da parede lateral. Mas ao amarrar, ele deliberadamente reservou uma lacuna na parte inferior,
que foi projetada para a construção subsequente do fogão a lenha. Ao mesmo tempo, a posição do filme plástico e das janelas foi cuidadosamente reservada para garantir que a iluminação não fosse afetada. O excesso de varas de madeira na borda foi novamente aparado com um serrote. Nesse ponto, a casca do abrigo está mais da metade concluída, mas o homem sabe que o verdadeiro desafio apenas começou. Como as raízes da árvore caída estão abaixo de um lago natural, o homem decidiu usar essa característica geográfica para criar uma ponte de madeira que é tanto uma passagem quanto uma função de defesa. Ele primeiro ergueu 2 pilhas de madeira robustas na lagoa como suporte e, em seguida, colocou varas de madeira firmemente nos suportes para formar um deck de ponte simples, mas esse deck de ponte ainda estava longe da entrada do abrigo no tronco da árvore. Então ele inseriu 2 colunas perto das raízes da grande árvore e fixou uma madeira grossa, horizontalmente como medida. Em seguida foi o toque final. Ele instalou as extremidades de 2 toras, longas na viga com folhas de lótus e a outra extremidade, no convés da ponte na lagoa. Ele então organizou e fixou mais varas de madeira nessas 2 toras para formar um corpo de ponte móvel. Em seguida o homem se virou para o outro lado do tronco da árvore e continuou a concluir a construção do abrigo. Ele primeiro encheu as paredes laterais restantes com varas de madeira para garantir que fossem seladas por todos os lados. A construção do telhado foi particularmente crítica e ele ergueu vigas de encaixe, espaçadas lateralmente na estrutura do telhado para fortalecer a estrutura geral e fornecer suporte para materiais de cobertura subsequentes. Então ele voltou para a lacuna que havia reservado antes e usou varas de madeira para construir uma moldura retangular, que seria a futura base do fogão a lenha. Ele colocou um pedaço oco de madeira diagonalmente acima do fogão como um cano de chaminé. Então ele pegou a argila e cuidadosamente colocou uma espessa camada de argila no interior e no exterior do fogão. A argila não apenas resistiu a altas temperaturas, mas também evitou efetivamente que as faíscas espirrassem do lado de fora, o que melhorou muito a segurança e a praticidade. Então ele continuou a construir a parte do telhado. O homem primeiro colocou uma espessa camada de lona impermeável, que cobria todo o telhado e se estendia até parte da parede para garantir que o interior pudesse ficar seco mesmo se a tempestade caísse. Mas isso não foi suficiente. O frio na noite selvagem era avassalador, e o homem coletou muito musgo e o colocou uniformemente na superfície da lona. O musgo não era apenas leve, mas também tinha um bom efeito de isolamento térmico, tornando o abrigo mais habitável. Quando o último pedaço de musgo foi colocado, o homem finalmente parou as ferramentas em sua mão e concluiu a construção de todo o abrigo aqui. Vendo que estava ficando tarde, ele voltou ao abrigo e acendeu a lenha do fogão. A luz do fogo dissipou gradualmente a umidade e o frio, e o calor encheu todo o espaço. Ele começou a preparar um jantar simples, e o aroma da comida misturado com o cheiro de madeira queimada permeou a casa recém-nascida. E então ele pôde dormir com confiança, sobre a luz do fogo ardente.